grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, 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 meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. E essa paz que estou sentindo, aleluia, bem aqui dentro de mim, é o amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, 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 meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, ah, meu Jesus, meu grande amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Confiamos em Ti, Deus. Aliás, só em Ti confiamos, Deus. De Ti vem a nossa força. De Ti vem as respostas que nós precisamos. De Ti vem o escape. De Ti vem a proteção. De Ti vem o livramento. Nós só confiamos em Ti. Os homens confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos nos Deus vivo. Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Bendito seja o Seu nome, Deus. Fala conosco através da Tua palavra nessa hora. Usa o Teu servo mais uma vez. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus e para a nossa alegria. Amém. Tito, capítulo 2, o verso 11. Este versículo, ele tem um particular muito especial para mim, porque demonstra a grandeza deste amor de Deus e como Ele vê a humanidade a partir de Cristo. O 11 diz assim: pois a graça de Deus se manifestou,
trazendo salvação a todos os homens. Amém? Podeis assentar. Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por tua palavra e pedimos que por teu Espírito o Senhor possa ministrar o nosso coração, nos fazendo compreender, entender, temer e seguir, meu Pai, os passos de Cristo Jesus, andar conforme Ele andou. Tenhas misericórdia de todos nós e nos ajuda a atendermos a tua palavra. Seja conosco neste lugar, que o teu Espírito possa falar no coração dos teus filhos e que a salvação revelada em Cristo Jesus a toda a humanidade possa alcançar todas as famílias que aqui estão presentes e aquelas que ouvirão, ó Deus, a palavra, ouvirão os louvores, o que nós a Ti, ó Pai, entregamos na noite deste dia. Toca corações e vidas. Nós pedimos por misericórdia em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse texto, ao ler, a nossa impressão ideal é esta, né? Pois a graça de Deus se manifestou, e a graça de Deus é um favor que de fato não merecemos. Essa graça vai se manifestar trazendo salvação a todos os homens. Então, a obra que Deus fez foi tão perfeita que para Deus já está tudo resolvido. Deus deixou a decisão na mão dos homens. A salvação já foi efetivada. Ele já olha para o mundo através de Cristo. A única maneira que existe do ser humano perder essa salvação é quando ele rejeita a graça. É quando ele diz não a Cristo Jesus. Então a salvação é para... Olha o texto, quando eu leio esse texto. A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não deixa ninguém fora. É para todos os homens. Então na eternidade, quando nós ali chegarmos, o que vai nos fazer estar distante de Deus por toda a eternidade não são mais os pecados, eu coloco entre aspas, porque os pecados, todos os teus pecados, eles têm perdão, eles têm purificação através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o que vai nos distanciar de Cristo agora é a nossa decisão de dizer sim ou não a Cristo, sim ou não a Deus, aceitar a graça ou não. E eu quero caminhar por esse texto para que os irmãos percebam, porque quando a graça se manifesta trazendo essa salvação, é claro que cabe a nós agora, quando Deus já fez toda a parte que lhe cabia, ou seja, fez até além, né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que nós não alcançamos somente salvação. A Bíblia Sagrada diz que se você crê em Cristo, né, você vai de fato poder desfrutar de uma vida ainda abundante, né? Uma vida abundante. Então tem muito mais do que a gente pode até imaginar ou cogitar. O texto então diz que esta graça se manifesta trazendo salvação, mas há uma parte que cabe a nós, e nisso nós precisamos estar nos voltando e estarmos atentos. E eu quero participar com os irmãos, se você puder me acompanhar dentro da palavra do Senhor. Alguns textos bem conhecidos, eu só vou citar. Hebreus 12, 14, ele vai declarar o seguinte: a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. Qual é a resposta de todos os homens? Hebreus vai dizer 12, 14, seguir a paz e a santificação. Então seguir a paz e seguir a santificação já é responsabilidade minha e sua. Sou eu e você que precisamos tomar a decisão de seguir. Então eu e você precisamos seguir a paz e a santificação, e a Bíblia diz o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos tomar uma posição de seguir, e quando fala seguir, fala em dar atenção, obedecer, olhar com mais atenção para a palavra do Senhor. Então a graça já manifestou toda a salvação. Agora a nossa parte é seguir o que esta graça ela vai nos indicar. Olha o texto ainda de Tito. O texto diz assim, olha, pois a graça de Deus se manifestou, eu estou lendo 2,
e 11 de Tito. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E olha o 12. Ela nos ensina. Olha isso. Então, quando você aceita a graça de Deus, que é Cristo, na plenitude da revelação da graça, Cristo vai nos ensinar. Esta graça nos ensina. Então, se você não nos humilharmos para aprendermos com esta graça, como andarmos na presença de Deus da maneira que agrada a Ele, preste atenção, a salvação é a todos os homens, mas só vão de fato receber aqueles que se humilham e aceitam ser educados, ensinados, eu vou usar essa expressão, né, doutrinados por esta graça. Então a graça nos ensina a abandonar, olha isso, a graça nos ensina a abandonar a impiedade. Se você aceitar a graça de Deus, você vai ver que é preciso haver uma mudança profunda, não tem como não haver. Ela vai nos ensinar a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que venhamos viver neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então essa graça ela vai nos ensinar, e aqui que está o que cabe a nós. Eu quero deixar aqui, de certa forma, para ficar melhor compreendido, que a graça de Deus ela se manifesta e é como uma aliança. Tem a parte de Deus que Ele já fez, ela realizou ela plenamente. Ele já fez tudo o que estava ao nosso favor, por sua misericórdia, por sua compaixão, por seu amor. Ele fez tudo. E nessa aliança agora cabe a nossa parte. A parte dele já está perfeitamente feita, plenamente feita. Cabe agora a nossa parte nesta aliança. É como um marido e uma esposa que se casam, cada um tem a sua parte nessa aliança. Se um não for fiel, se o outro não agir corretamente, cria-se um tumulto, um problema. Mas se todos se manterem fiéis àquela aliança que foi feita no altar, aliás, a gente até usa assim, na mão, no dedo. Então essa aliança da parte de Deus ela já foi plena, completa. Aí o texto vai dizer que esta graça ela traz a salvação, mas essa salvação se manifesta para todos nós através da obediência. Nossa parte é a obediência. Então não existe salvação para quem é desobediente, não existe eternidade para quem é desobediente, não existe comunhão para quem não anda de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer, olha, seguir a santificação, quando 12 e 14 de Hebreus fala isso, está dizendo que a santificação não é um ponto de parada, é um aperfeiçoamento. Imagina, se você colocar, a Bíblia diz, olhe para Jesus firmemente, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para Jesus, os discípulos andaram com Ele 3 anos, e mesmo andando com Jesus 3 anos, sendo ensinado pessoalmente por Cristo, mesmo assim, Pedro, um dos apóstolos, ainda vacilava, ainda precisava se santificar. E você vai perceber correções na vida de Pedro. Eu só vou falar da que o próprio apóstolo Paulo corrigia, dizendo, olha, por que você anda dissimulando? Por que você não é uma coisa só? Ou seja, a Bíblia diz o quê? Sim, não, seja uma coisa só. E Pedro vivia naquele meio termo. No meio do judeu, se vestia como judeu, parecia judeu, no meio do gentil, e queria se disfarçar de gentil para não ser cobrado por nada. E Paulo vai dizer, seja uma pessoa só, seja um só. Então, se Pedro foi corrigido depois de 3 anos, estando com Cristo, é esse processo de seguir a santificação aí. O que leva Pedro a ouvir Paulo e atender a Paulo? Ele nota que de fato ele não está de acordo com a obediência a esta graça. Ele tem humildade para reconhecer seu erro, e nisso Pedro vai se santificando.
E nós vamos perceber que Pedro vai se santificando ao ponto, irmãos, de ter uma comunhão, uma intimidade com Deus tão grande, com o Espírito Santo tão grande, que a sombra dele tocava o enfermo e o enfermo ficava curado. As pessoas, quando Pedro passava, jogavam os enfermos para ver se, pelo menos a sombra de Pedro. Lembra de Paulo? Paulo foi se santificando. Paulo era alguém que perseguia a igreja. Aliás, vamos fazer até alguma coisa, um filme, alguma coisa sobre isso. Paulo perseguia a igreja. Paulo se santificou de tal forma na presença do Senhor, que lenços e aventais que eram tirados dele, tocando enfermos e demoniados, eram libertos. Tudo que pertencia a Paulo tinha unção de Deus, de tanta comunhão que ele alcançou na presença do Senhor. Por quê? Porque ele ouvia e obedecia tudo que a graça dizia, e a graça é Cristo Jesus. A graça é Cristo. Ouça a graça, ouça Cristo, aprenda com Cristo, atente para a palavra de Cristo Jesus. Então santificação não é um ponto de parada, é um caminhar constante com o Senhor. E os discípulos, andando com Cristo, eles mesmos disseram isso. Eles viram milagres extraordinários, mas chegaram ao ponto que eles disseram: quem é este, que até vento e mar lhe obedece? Eles viram que Cristo estava num nível tão elevado, tão acima do que eles podiam. Pedro, uma certa vez, ele vai ver Jesus, porque ele está ali meio que derrubadinho na fé. Ele vê Jesus se aproximando da praia. Ele diz assim: olha, afasta-te de mim. Depois de já ter estado com Cristo por um bom tempo, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele reconhece que ainda precisa ser santificado, precisa ser ainda purificado, precisa ainda ter mais e mais comunhão, porque o nível de Cristo, irmãos, é sempre te chamando para mais perto. E quanto mais você chega perto de Cristo, é como se você chegasse perto da luz mais perfeita. Se você estiver no escuro, você não vê nada. Mas quando você chega perto da luz, meu irmão, você nota que a sua roupa está suja, que o seu cabelo está desarrumado, que o seu rosto precisa ser lavado, que o seu dente precisa ser escovado. Quando você chega perto da luz, você começa a olhar e fala: olha, eu preciso dar uma ajeitada aqui. E Jesus é a luz perfeita. E a Bíblia Sagrada diz que nele não há sombra e não há variação. Quanto mais você se aproximar desta graça, essa graça vai te levar à santificação. Se não está te levando à santificação, é porque você não encontrou essa graça ainda. Essa graça não foi encontrada por você, porque essa graça nos constrange. Ela vai nos fazer querer, desejar, assumir mais e mais compromisso com o Senhor Jesus em santificação. Então não adianta dizer sou cristão se na tua vida não há santificação. A graça nos leva à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Se nós não buscarmos com seriedade a santificação, e aí muitas pessoas se perturbam, e eu quero só tocar nesse assunto rapidamente. Muitas pessoas se perturbam porque de repente você vai ver alguém pregando e dizendo: olha, prega muito bem. Às vezes você vai ver alguém com dons de curas, dons realmente extraordinários, maravilhosos. Às vezes você vai ver alguém cantando maravilhosamente e a multidão chora de tanta unção na canção, na voz, no dom. Porque o dom, irmãos, é de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que todo dom que vem de Deus, ele é perfeito. O dom é perfeito. Mas eu e você não somos. Então o dom que está em mim, talvez você olhe alguma coisa em mim e diz: olha, aquilo ali é bênção, não sei o quê. No dom que Deus me deu. Mas como homem sou como você. Como homem todos nós podemos falhar e errar. O dom que temos é perfeito. E como somos homens carnais, como qualquer outro sujeito ou qualquer coisa, precisamos estar atento à santificação. Vigiar é tão importante que a Bíblia Sagrada diz para vigiar antes de orar: vigiar e orar. Porque você precisa vigiar em todo tempo para não cair em tentação, não cair em pecado. Andar vigilante, ligado 24 horas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo seja conosco, que a voz do Espírito Santo venha nos
comunicar o caminho, para nós andarmos pelo caminho estreito, né? Apertado, e chegarmos até a esta eternidade com Deus. E essa eternidade só será alcançada por quem de fato está se santificando. Se santificando. Como é que eu posso vir para a presença de Deus e continuar do mesmo jeito como eu estava lá fora? Lá fora eu fazia tudo que a carne desejava. Aqui, meu irmão, eu tenho que fazer o que o Espírito me orienta. Aqui já não é mais carne. Aqui tem um limite. O limite está aqui, ó. A graça de Deus revelada que traz salvação a todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando você olha para homens, pensa comigo, olha como a graça de Deus é maravilhosa. E ela é para todos. Olha como a graça de Deus age. Quando você vai, Samuel ali, capítulo 13, 14, principalmente o 15, deixa eu só ler que vai ficar melhor. O 15 de 1 Samuel, falando sobre Saul. Saul recebeu da graça de Deus de uma forma, irmãos, incomparável. Mas ele ouviu isso aqui. Olha o que Saul ouviu. O versículo 22. Samuel, porém, respondeu a Saul dizendo: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. A obediência vale mais do que sacrifício, do que holocaustos. Então, se nós queremos de fato agradar ao Senhor, e a graça se manifestou na vida de Saul de uma forma extraordinária, presta atenção, olha como Deus permitiu. Primeiro, o pai dele era o Quis, se eu não me engano era o Quis, e aí o Quis, não sei, irmãos, criava, acho que mula, burro, criava, eu sei que se perdeu uns mulos, uns burros, né? Se perdeu, oi? Jumentas, jumentas. E aí se perderam. Olha a graça de Deus. Deus permitiu que jumentas se perdessem. E aí quem foi atrás das jumentas? Saul e o servo, seu ajudante. Andam, creio que uns 3 dias atrás da jumenta, e nada de achar. Aí de repente chegam em um determinado lugar que alguém informa: olha, o profeta Samuel está por aqui sim, porque eles queriam ouvir uma direção de Deus para encontrar as tais jumentas. Quem sabe o profeta não pode nos ajudar? E quando ele chega diante do profeta, irmãos, a jumenta era só uma desculpa. A graça de Deus tem umas desculpas interessantes, né? A graça de Deus faz isso para nos favorecer. Aleluia. Às vezes Deus permite, sabe? A graça dele permite coisas, irmãos, permite pessoas passarem por lutas tão terríveis, só para elas buscarem a Ele, só para elas encontrarem a graça dele. Se o cego Bartimeu não fosse cego, será que ele estaria gritando na beira da rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Será que ele estaria correndo atrás de Jesus, desesperado daquele jeito? Então, Saul vai sair atrás. Aí quando ele encontra Samuel, Deus já havia falado com Samuel dias antes. Se você pegar o texto e ler depois lá com mais cuidado, Deus já havia falado com Samuel: eu vou te enviar um moço, e a este você vai ungir rei. E Samuel está esperando o tal moço chegar, e o moço que chega é quem? Aquele que está procurando jumenta. Irmãos, pensa nisso. E quando ele chega diante de Samuel, Samuel vai profetizar para ele tudo o que vai acontecer na vida dele, vai encaminhar, e tudo vai acontecendo de tal forma que Saul chega a profetizar no meio dos profetas, e todo mundo vai dizer: Saul também está no meio dos profetas, é um profeta, e ele recebe dessa graça, dessa unção, recebe de tudo. Ele não era digno de nada dessas coisas, mas vem tudo para ele. A graça de Deus faz isso. Aí quando ele recebe tudo isso, irmãos, Deus revela sobre ele esta unção específica de rei. Olha, eu te separei como rei. Só ouça a minha palavra e me obedeça, para que não apenas o teu trono, né, venha perseverar, mas os dos teus filhos depois de ti. Só obedeça. Então olha como a obediência tem um nível tão elevado. Aí Saul, irmãos, recebe unção. A unção de rei, irmãos, é uma unção extraordinária. O homem tinha o poder de vencer qualquer batalha, porque Deus estava com ele.
Mas quando Deus vai ministrando a palavra e dizendo, faz desta forma, anda desta forma, age assim, quando a graça de Deus começa a dar ordem a Saulo como ele deve agir, ele começa a agir da forma dele. Ele não ouve a palavra de Deus, ele não atenta para a palavra de Deus. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você possa perceber e entender isso. Se nós de fato não nos humilharmos diante do Senhor e ouvirmos os conselhos de Deus, a Bíblia Sagrada diz que o teu coração, o meu coração, a Bíblia diz, olha, é terrivelmente corrupto. Então, se você for por tua mente, se você for por teu próprio coração e não buscar uma direção de Deus, aprender do Senhor, buscar santificação de fato, ter essa comunhão com Deus, você vai indo de mal a pior. E a gente tem visto isso. A gente tem visto muita gente se perdendo, às vezes criado dentro da casa do Senhor, mas não querem nem saber da palavra de Deus. Às vezes nascido, criado dentro de uma igreja, mas a palavra de Deus para eles não tem valor nenhum. E quando você vai perceber, já está lá fora, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo ajuda a qualquer um, porque a situação é terrível. Então que nesta noite você entenda que se eu e você queremos ter vida com Deus, a graça dele favorece a todos os homens, mas é preciso ouvir o que esta graça ensina. Ouça o que esta graça te ensina. A graça, irmãos, não é um sentimento, não é uma emoção. A graça é uma pessoa. A graça tem nome. A graça manda, ordena, orienta. A graça nos ama. A graça de Deus está plenamente revelada. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a graça de Deus se manifestou aonde? Se manifestou na cruz. A graça de Deus se manifestou na cruz de braços abertos. E Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis aí cansados, sobrecarregados, sedentos, venham a mim, e vocês vão encontrar vida, vão encontrar eternidade, vão encontrar paz, vão encontrar tudo que a alma almeja e não sabe onde encontrar. É só nele. Não há outro nome revelado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te dizer e encerrar com isso. Eu estou falando com os irmãos, aí vai vindo versículos, outras lições maravilhosas que podemos falar, mas a hora já me pede para parar aqui. Mas eu queria que você só ouvisse isso com muita atenção. Você pode ouvir teu pai, tua mãe, professor, mas se você não ouvir de fato a graça de Deus, se você não foi ensinado por ela, doutrinado por ela, dar atenção a ela, a graça não vai valer nada para você. Por mais que Deus tenha derramado essa graça para todos os homens, tua esposa não vai te levar para Deus, teu marido não vai te levar, tua mãe, teu pai, por mais que você ame sua família, ninguém vai te levar. Só a graça de Deus te leva de volta a Ele. Eu vou ler e encerrar novamente Tito, porque esse versículo fala muito para mim. E aí você depois medita em casa. Eu vou ler só o início do 12, né? 2 e 12. Porque a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. E essa graça, versículo 12, ela nos ensina a abandonar todo pecado, toda iniquidade, tudo que não agrada a Deus. Se você pode curvar a sua cabeça, feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, e que você aprenda, eu e você, aprendamos a ouvir esta graça. Pai, a tua palavra diz que os discípulos dispensavam a multidão ou aqueles que os seguiam
falando sobre a bênção apostólica, o amor de Deus, a graça de Cristo, a graça de Cristo. Pai, que nesta noite o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações o temor que nos leva a obedecer, até mesmo se houver a necessidade de sacrifício da nossa própria natureza carnal, porque como é difícil para o ser humano comum estar em culto, estar diante da Tua presença, estar em quarto orando, se trancar em algum lugar oculto e buscar a Tua face. Como é difícil para nós levarmos o nosso corpo a se prostrar diante de Ti, a ter um momento com o Senhor. Mas que nesta noite, em nome de Jesus, o Teu Espírito possa tocar vidas, corações, quebrantar, que seja um temor crescente em cada coração, de maneira que todos se voltem com esta graça, ouçam esta graça, aprendam com esta graça, aceitem o ensino desta graça e obedeçam, porque obedecer nos leva a nos santificar, e com a santificação nós alcançamos esta comunhão e esta vida com o Senhor para a eternidade. A Tua palavra declara: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E que nós venhamos a alcançar, nos santificarmos, Pai, através da Tua palavra, através do que a graça nos ensina, como andarmos, como vivermos, como nos comportarmos. Em nome do Senhor Jesus. Como pais, em muitas ocasiões nós podemos pegar nossos filhos pela mão e guiá-los e sustentá-los para que não tropecem. Crianças pequeninas são tomadas no colo, mas quando adulto, cada um vai para o caminho que bem quiser, decide o que quer da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine a lhe obedecer, Pai. Que sejamos filhos tementes e obedientes a Ti, porque eu sei que o Senhor quer sempre o melhor para todos nós. Mas nós somos, em muitas vezes, como filhos rebeldes, como filhos desobedientes, que precisamos ser corrigidos. Eu não sei a natureza, o coração de cada um, o Senhor o sabe. Então venha sobre nós com esta graça, com este amor, com esta misericórdia, e nos ajuda a sermos conduzidos de tal maneira a darmos atenção à Tua voz e obedecermos os Teus ensinos, a Tua palavra, que tão somente nos leva à santificação. Seja com os Teus filhos, seja com o Teu povo. Eu oro por todos pedindo perdão, pedindo graça, pedindo misericórdia, e que em nome do Senhor Jesus todos se despertem para obedecer, obediência para obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, entrego todos nas Tuas mãos, pedindo sobre todos nós a Tua misericórdia. E você que concorda assim, diga amém, diga graças a Deus. E se pode, aplaude o nome dele, toda a honra a ele, toda a glória a ele. Vamos aplaudir mais forte, porque ele merece. Toda a digna e toda a glória. Louvado seja Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. Vamos estar de pés. Permitindo Deus e querido Deus, na próxima segunda estaremos juntos, adorando, louvando o nome do Senhor. Quero agradecer àqueles que nos socorrem e estão sempre conosco. Na segunda passada tivemos aqui uma bênção aqui ministrando, e que assim prossiga, né? Pastor Salmo, os demais. Deus abençoe a todos. Faça assim com as suas mãos.
Que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que ainda hoje você receba cura, dores desapareçam, enfermidades desapareçam, todo mal venha a ser extinguido da tua vida. Que você receba saúde física em nome do Senhor Jesus. E que no teu coração habite a presença gloriosa do Espírito Santo para te dirigir em todo tempo, em todo momento. Que essa semana seja uma semana de alegria para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. A paz do Senhor.